Deixa eu te ensinar uma coisa, você vai anotar com letras de ouro aí para não apagar. Primeiro a gente vê a emoção, depois a razão. Quando nós nascemos nesse mundo, a gente nasceu com emoção pura, conhecendo o mundo através da emoção. E algumas coisas acontecem, pessoas perdem sua mãe, seu pai, pessoas mudam de lugar, pessoas passaram por guerra, enfim. Mas o ideal é a gente ter esse ambiente mais saudável para nós desenvolvermos emoções mais saudáveis. Mas ok, às vezes as coisas não aconteceram assim, não vão acontecer assim, e a gente vai entender o conceito de aceitação. Porém, como o nosso cérebro é neuroplástico, ele se refaz, a gente consegue nessa vida adulta refazer esse caminho para ter, sim, emoções muito mais saudáveis. E é isso que a gente vai falar hoje. Devemos conquistar primeiro o território das emoções para depois o da razão. Surpreender positivamente antes de criticar. É engraçado? Aqui em casa hoje tá uma bagunça, né? Tem uma criança dormindo aqui, duas correndo ali já, ó, tá ouvindo? O que acontece? Tem umzinho que ele tem soluço. E aí quando ele tá com soluço, aí eu falo assim, tá com soluço, aí ele já para assim, porque eu dou susto nele, assim, né? Eu dou susto. Mas ele fica rindo, o soluço não vai embora, a gente se diverte, pronto, fica ali. E eu sacudo ele, sustou, eu fico, né? E aí ele dá risada e a gente brinca e o soluço vai embora em algum momento. Mas não necessariamente porque eu dei susto nele, mas a brincadeira, o afeto, quando eu falo assim, está com soluço, ele... tipo, tá na hora de me dar um susto. É isso, a gente vai brincando e a gente vai, né, sacudindo a criança por isso. Mas isso é afeto, isso é amor, isso é vínculo seguro. Isso faz com a gente. Aí um dia eu tava com soluço. Desde muito pequena eu sempre tive muito soluço. Hoje eu entendo que era refluxo, né? Mas enfim, eu tava num lugar e aí eu tava com soluço, aí uma amiga pegou um papelzinho, igual a mamãe fazia, cortou o papel, aí veio com o papel. Falei, que é isso pro seu soluço? Aí eu comecei a rir com ela, porque quando eu era criança, a mamãe acreditava que botando papel. Aí minha irmã pequenininha pegou um bolo de papel, passou a língua e colou na minha testa. Coisas que acontecem, mas pensa, isso é cuidado. E isso é surpreender positivamente antes de criticar. A pessoa tá com soluço, você vai falar, para com isso, fica quieto, engole isso. Não cabe. Tá atrapalhando. O que houve? Tá sacudindo. E a gente vê muito isso, né? Ontem eu tava lendo de manhã e eu tava lendo isso, a criança chorou. A gente bate nela pra ela parar de chorar. Que lógica é essa? Que lógica? Ela já tá chorando. E eu fui uma criança que eu apanhei pra parar de chorar. E como resultado, eu parei de chorar. Eu passei mais de 20 anos da minha vida sem chorar. E era assim, eu não chorava. E nos momentos que eu chorava, não era chorar não, meu filho. Era um vulcão, erupção que sobrava lava pra todo mundo. Eu gritava, eu doía. Aí saía aquilo ali, eu chorava. Acabou. Aí ficava mais, sei lá, mais 5 anos sem chorar. Por que isso? Hoje, eu já tô mole. Mas eu gosto de ser mole, tá? Porque mole significa que eu sou flexível. Eu choro de alegria, eu choro de tristeza, eu choro quando me emociono, eu choro com a conquista de alguém. Não é pecado chorar. Ninguém vai mais me bater nessa idade porque eu chorei. Isso significa que nosso cérebro é neuroplástico. Ele se refaz. Ativa esse cérebro, pelo amor de Deus. Esse negócio de eu nascer assim, vou morrer assim, vou viver assim, Gabriela, isso não é pra você. A minha avó, ela dizia, pau que nasce torto, morre torto. Falei, vó, você não é um pau. Não é. Tá entendendo? Então, assim, a gente vai ampliando e flexibilizando. E é importante isso. O código da autocrítica nos faz construir estratégias para decifrar o código do amor e da admiração. Olha isso, ó. Vamos aprender. Mas eu vou ter autocrítica, não é autocriticismo.
Autocrítica é pra gente não ser sem noção, né, meu povo? Sabe aquela pessoa que acha que o mundo ela pode fazer tudo que ela... Mas, gente, o que acontece? Alguém ajusta o botão aí, o botão esquisito? Não é isso, tá? A gente não vai trabalhar com autocriticismo, esse lugar horroroso que eu sou um bosta, que eu não vou... Não é isso, tá? Então, vamos aprender. Quem quer decifrá-lo pode aplicar essa ferramenta. Elogie sempre antes de criticar e apontar o erro. Primeiro conquiste o território da emoção e depois da razão. É a técnica sanduíche, né? Elogio, feedback de melhoria, né? E elogio. Pra quê, Irlânia? Pra cognição da pessoa ficar aberta pra gente, tá? Então, primeiro eu elogio, vou colocar o que foi bom, porque sempre tem o que é bom, e isso é ótimo treino pra gente educar o nosso olhar para as coisas, para as pessoas. Então, eu conquisto a emoção e aí eu vou pra razão. Tenha reações generosas e surpreendentes. Qual foi a última vez que você teve um ato de generosidade? Gente, eu falei pra vocês que eu choro à toa agora, não? Ai, Senhor, eu choro, mas é bom, não é ruim não, é só porque, assim, às vezes eu nem sei explicar. As minhas vísceras, né, eu acessei esse corpo, e hoje, né, vocês sabem que eu trabalho muito com a terapia corporal, né, experiência somática, focalização, bioenergética de Lowe. Por quê, Ilana? Porque o corpo não tá fragmentado, mente e corpo não tá tudo no mesmo lugar. Quando eu trabalhava no hospital, às vezes eu escutava o médico falando, isso é coisa da sua cabeça, isso é coisa da sua cabeça. E às vezes meus clientes chegam pra mim e falam, não, o médico falou que tá tudo bem, é da minha cabeça. Mas a cabeça tá onde, meu povo? A cabeça tá comandando o corpo, ó. A cabeça, se der ruim aqui, dá ruim aqui, entendeu? Então tem que cuidar da cabeça. Então, eu sou uma pessoa que, como eu trabalho com criança, eu abaixo, eu abraço, eu faço assim pra eles. Aí eles olham pra mim e fazem assim. Aí ontem eu fui caminhar e eu trabalho com criança, mas eu faço isso pra adulto, tá? Eu faço isso, tô com você e não abro, tipo isso. Aí ontem eu fui caminhar, tem uma calçada aqui no bairro que só tem idoso, muito idoso. E ok, eles varrem a rua de manhã e tal. Eu, bom dia. Aí eu fui e vim andando. Aí um senhor tava saindo, ele me deu bom dia. Ele olhou pra mim. Eu nunca fiz isso pra ele não, tá? Ele fez, acho que era um momentinho de eu dissolver algo em mim. Ele olhou pra mim e fez assim. Aí eu, tipo, me identifiquei. A minha criança encontrou a criança dele. Tipo isso, né? Bom dia. Mas eu me emocionei. E por que, Ilane, que você se emocionou? Por causa da conexão. Talvez ele tenha feito aquilo, sei lá por quê, mas gerou conexão em mim. E aquilo que eu faço com os outros retornou pra mim de um lugar que eu nem conheço a pessoa. Mas a gente se conectou. Ele deu bom dia, ele olhou pra mim e fez assim. E aí eu me emocionei. Fui andando e chorando, vambora. Fale menos e haja mais. Economize argumentos. Tem gente que ganha na língua. Para com isso. Às vezes a gente ganha inimigos na língua. Humanize-se, revele capítulos da sua vida, conte suas lágrimas, seus dias mais difíceis, suas aventuras. É importante, tá? Humanizar-se é vulnerabilidade. Ilânia, mas eu vou ser vulnerável, vai, quando você grita e bate porta, você tá sendo vulnerável e não tá ligando, tá achando que é forte? Então seja vulnerável assim, com direcionamento, com intencionalidade. Descubra quem você ama. Se interesse pelos seus interesses, pergunte sobre as dificuldades, mostre preocupação com ela. Se tiver necessidade de ser perfeito, de se defender compulsivamente e estar certo, sempre certo, se recicle, pois isso destrói os relacionamentos. Você poderá ganhar o debate, mas perderá quem você ama. Você vai ganhar o debate, mas vai perder o amor. Por isso que eu vou te falar com muito amor. Sai desse negócio de briga política, pelo amor de Deus. Tantas famílias de pacientes, de amigos que não se falam mais. Pessoas que se bloquearam nas redes sociais, se bloquearam na vida. Na vida, não foi só na rede social. Porque aqui eu bloqueei, acabou, não vou te ver aqui. Mas e aqui? Viro, mudo a cara, mudo de calçada. A gente não sabe o que acontece de verdade lá nos bastidores.
Então não abra mão do que você conhece pelo que você não conhece. Não conhece, você não sabe. E olha aqui, a PNL, ela fala muito sobre manipulação. Jung vai falar muito sobre arquétipos. Arquétipo do fora da lei, né? Arquétipos temos o fora da lei, temos o bonzinho, o sábio, a velha sábia, a moça com a vitalidade. Temos os arquétipos. E esses arquétipos, eles permeiam a sociedade. Cuidado para não ser atraído negativamente com aquilo que é intencional para capturar você. E aí você perde os vínculos reais por brigas momentâneas. Faz isso não. Família é família. Tem defeito? Claro, a minha eu vou te dar uma lista toda. Mas é minha família. É minha. Então, valorize o seu, valorize e pensa nisso que a gente conversou hoje, sabe? Primeiro, positivamente, depois eu critico se é que eu preciso criticar. Porque aqui na clínica, eu sou psicóloga, eu tenho treinamento pra isso. Cara, foi muito engraçado. Agora de manhã, eles estavam ali na mesa, eles estavam brigando por causa disso aqui. Aí eu falei, ué, mas tem dois e são dois meninos lindos. Aí ele, mas eu quero, mas você vai ficar com os dois enquanto seu irmão tá? Aí eu fui me dar aqui. Aí eu peguei e falei assim, me diz qual dos dois você vai emprestar pra ele. Aí ele falou esse, então dá ele. Aí ele foi e deu. Aí o outro, mas eu quero o outro. Eu falei, ai, você tá estragando a minha psicologia positiva aqui, hein? Tu não vem aqui estragar meu negócio, não. Tu fica com esse porque eu já conquistei pra você. Tá combinado? Aí ele tá combinado e foi pintar. Então, assim, mas eu brinquei porque, assim, eu parei, fui resolver o conflito. Aí o outro vai criar outro conflito? Ah, não vai criar conflito, não. Chega, já resolvi o conflito. Tá entendendo? A gente tem que ser flexível. Se a gente brigar o tempo todo, a gente só serve pra morar numa caverna com gafanhoto. Não dá, não. Tem um filme que eu amo, vou colocar aqui a indicação. Meu Pior Vizinho. O Pior Vizinho, acho que é isso. O Pior Vizinho. Que filme bacana. Que filme. Aquela pessoa era da negatividade azeda. Em nome disso, salvou a vida dele, né? Que bom, mas... E que bom também que ele encontrou alguém que olhou pra ele além da rabugice. Não seja uma pessoa que a pessoa tem que ficar catando o seu lugar, o bom em você para entrar. Seja uma pessoa tranquila. Se cure, se trate, se trabalhe. Invista em você. Faz algo diferente. Beijo grande pra você e até amanhã, tá?